e a gente vai conversar sobre cabelos. Como fazer com que os cabelos fiquem cada vez mais bonitos e fortes. Inclusive, separei aqui uns produtinhos de cabelo que eu e a doutora Patrícia vamos comentar, que a gente gosta. Boa noite, Boa noite, doutora Patrícia, tudo bem? tudo bem? Vocês? Muito obrigada por ter aceitado, ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Fico muito feliz, porque sempre são dúvidas frequentes que todo mundo me manda perguntando sobre cabelos no geral, né? E hoje eu queria trazer esse tema, a gente conversou sobre o que seria mais legal trazer aí para as pessoas, e aí a gente conversou sobre hábitos, talvez, né? Que ajudem a deixar o cabelo mais bonito. E a gente coisinhas aqui que até separei, mas aí eu vou te perguntando. Combinado. Paty, queria saber, assim, hábitos do dia a dia para que o fio do cabelo fique mais bonito, mais brilhante, não fique tão quebradiço, não tenha tanto frizz. Normalmente, o que que você mais orienta, assim, que as pessoas erram e às vezes nem sabem que estão fazendo de errado sobre isso? Bom, tem muita coisa que as pessoas fazem errado. E então vamos começar falando, por exemplo, na hora de tomar banho, né? Que é uma coisa que pode danificar muito o cabelo, dependendo da forma que a gente faz. Então, a começar pela temperatura da água. Então, a gente sabe que temperatura muito quente é ruim tanto para o cabelo como também para a pele no geral, né? Então, água muito quente, além de ressecar a pele do corpo, também pode prejudicar muito a saúde do couro cabeludo. Então, principalmente quem tem um couro cabeludo mais oleoso, né, ou que tem caspa, a temperatura elevada pode às vezes piorar esses casos. Então, a temperatura mais saudável, tanto para o cabelo como para a pele do corpo, é morna, né? Morna para fria quando tá mais quente, né? Mas quando tá mais frio, assim como agora, uma temperatura morna é a ideal para tanto para a pele como para o cabelo. Então, E isso é a primeira coisa importante. Que muita gente gosta de tomar aquele banho pelando, e isso é muito ruim. aí essa fase do ano que tá frio, que é o nosso inverno aqui no Brasil, as pessoas pioram isso, né? Muito. Então piora tanto a pele que fica totalmente ressecada e também o cabelo também piora por conta dessa temperatura. Tá bom. Agora, para quem não consegue tomar banho assim um pouco mais frio, morno, o que que eu faço pelo menos? Que eu assim, eu entro no mais quentinho, só que daí quando você já se acostumou, dá para esfriar bem, antes até de você enfiar a cabeça, o rosto e tudo, né? Sim, exatamente. Então isso é uma coisa que pode ser feita, né? E outra coisa é tomar um banho mais rápido, então. Então se você não consegue, né, tomar um banho com uma temperatura mais morna, assim, que seja pelo menos rápido. Então muita gente fica 30 minutos, né, 20, 30, 40 minutos no banho e fala que não consegue tomar banho mais rápido, mas, gente, é possível tomar banho muito rápido, lavando o cabelo, lavando o corpo. E geralmente em 5 minutos dá pra gente fazer isso muito bem. Então, não ficar enrolando, né? Pensando muito na vida, pensando nos problemas da vida durante o banho, a gente não pode fazer isso. Até também para pensar na, na quantidade de água aí que a gente Com tá gastando. certeza, também. E aí, além disso, né, da temperatura, uma outra coisa que muita gente faz errado é na hora de usar o shampoo, né, de lavagem. Então, o próprio ato de tomar banho, de usar o shampoo, qualquer que seja, é danoso para o nosso cabelo. Isso, infelizmente, acontece. A gente precisa usar o shampoo porque a gente precisa limpar o couro cabeludo, mas toda lavagem gera um dano. Então, uma coisa que a gente não pode fazer é passar o shampoo, né, no cabelo e fazer aquele coque e aí esfregar todo o shampoo no cabelo, esfregar aí todo, fazer assim também com shampoo. Tudo isso é muito danoso pro fio, porque o shampoo ele tem características que vão limpar, né? Ele precisa ser utilizado na raiz, principalmente, né? Aqui na raiz do couro cabeludo para limpar. Então, se a gente começa a usar ele em todo o comprimento, né, enrolar num coque, esfregar, isso vai gerar um ressecamento muito importante, vai quebrar o fio
Então, isso de ficar esfregando tudo é também muito ruim. Quando Então, a gente. Pode falar. então, quem faz assim com o cabelo tá totalmente errado, né? No banho. Faz assim, faz aquele, né? Esfrega todo o shampoo assim. É péssimo. Sim, é bem ruim pro cabelo, exatamente. Falo isso. Mas e o comprimento? Daí não lava? Fica sem lavar? Na grande maioria das vezes, só essa água, né? Quando você faz a lavagem no couro cabeludo, só de você enxaguar e essa água passar pelo comprimento, na grande maioria das vezes já é o suficiente para fazer a limpeza da haste. Então, isso já vai tirar a poluição, a sujeira do dia a dia, já costuma ser o suficiente. Agora, quem usa muito produto, por exemplo, creme de pentear, leave-in, que usa isso com uma certa frequência, às vezes sente necessidade de lavar o comprimento, né? Mas isso não é a maioria dos casos. E aí, para lavar a haste, a gente pode, às vezes, utilizar um shampoo um pouco menos agressivo, né? Com surfactantes, né? Que a gente fala que são os detergentes do shampoo, que são mais hidratantes, né? Que não são tão agressivos. Mas na grande maioria das vezes não tem necessidade. Mas realmente só o couro cabeludo que precisa ser massageado e lavado. Então, é comum que a gente vê até na propaganda da TV, né? A pessoa enrolando o cabelo Sim, inteiro, uma geral aqui. E na verdade o que importa é lavar o couro cabeludo em si, não o comprimento do fio, né? exatamente. Então, legal. E que mais, Paty? Ah, no banho ainda que você estava falando. E uma coisa que eu observo muito, né, nas pacientes, de uma maneira geral, é que muitas vezes a região aqui de cima, ela tá bem limpinha, sem descamação, né, tá tudo bem, mas a região aqui de trás, muitas vezes ela é um pouco esquecida. Então, muitas vezes fica acumulado aqui descamação, fica mais oleoso essa região. Então, tomar uma atenção maior para na hora de enxaguar e massagear realmente todo o couro cabeludo, né, pegando aqui por trás também, para limpar realmente de uma forma bastante completa e nenhuma área ficar esquecida. E também, na hora de enxaguar bem até sair todos os resíduos, né? Não deixar nada lá no couro cabeludo, porque isso também vai acumulando aos poucos, vai às vezes até inflamando o couro cabeludo, gerando uma descamação. Então, tirar todo o produto é uma coisa bastante importante para a gente ressaltar também. E aí, Paty, depois do banho, que outros cuidados que é importante pra haste do cabelo ficar bonita também, que a gente acaba errando? Então, na hora de secar, né? Então, a gente sai do banho, o cabelo todo molhado. E na hora de secar, uma coisa que também quebra o cabelo, danifica, a primeira coisa, esfregar, né, com a toalha, assim, uma mecha contra a outra, isso é muito danoso, quebra todo o cabelo, então isso é uma coisa que não pode ser feita. E também uma coisa que é super comum é pegar a toalha, enrolar forte e ficar com a toalha na cabeça por muito tempo, né? Isso é uma outra coisa que acaba danificando muito o cabelo. O que pode ser feito é pegar a toalha e apertar assim delicadamente aqui o cabelo para tirar o excesso, né, da água. E tem algumas toalhas que são próprias para também retirar esse excesso d'água, que são de microfibra, né, que são tecidos mais suaves, que você pode, às vezes, até deixar enrolado, né, com essas toalhas, mas não por muito tempo também, né, só para realmente tirar aquele excesso. E retirar esse excesso é importante quando você for usar o secador também. Então, na hora de secar, não começar a secar com ele totalmente molhado, né? Deixar ele já um pouquinho mais seco antes de fazer esse uso do secador. Meu Deus. Então, olha, não é para colocar o shampoo tudo aqui, não é para fazer aquele rolinho, jogar assim para trás, que a gente adora, né? Com aquele negócio, tipo um turbante de toalha, porque isso quebra muito o fio, né? E outra coisa do banho também, né? Só para fechar essa parte do banho, é a parte do condicionador. Então, tem algumas pessoas que não gostam e não usam condicionador. E quem tem cabelo curto, às vezes realmente não precisa, né? Porque para desembaraçar, não tem necessidade, mas quem tem um cabelo já um pouco mais comprido, é super importante usar condicionador ou a própria máscara também pode ser utilizada, mas isso vai deixar o cabelo mais macio. Então, o ato de usar o shampoo, ele vai abrir as cutículas para fazer essa limpeza do nosso cabelo, né, da raiz do cabelo.
E aí essas cutículas abertas, elas deixam o aspecto mais ressecado, né? Com mais frizz. Então, depois que a gente lava, usar um condicionador ou uma máscara de hidratação ajuda a fechar essa cutícula e a deixar o cabelo mais hidratado, mais bonito, mais macio aí ao longo do dia depois. Então, usar condicionador aqui, né, da orelha para baixo é importante. Não utilizar na raiz, porque isso vai piorar a oleosidade, né? Então, daqui para baixo, usar o condicionador também é uma coisa que vai deixar o cabelo mais bonito. Então é justamente o contrário, né? Perguntando, não pode colocar o shampoo e juntar o cabelo tudo no topo? Então, é isso que a gente estava comentando. Porque o shampoo é pro couro cabeludo só, não é para ficar esfregando ele na haste, que a doutora Patrícia comentou que isso faz ressecar cada vez mais o fio, e o condicionador é o contrário, ele é só para haste, não é para esfregar ele no couro cabeludo, né? Então, às vezes a gente faz as duas coisas com os dois, né? Enrola tudo e faz tudo com os dois. E tá errado no sentido de, né, pra gente deixar a haste mais bonita, ou mais bonita possível, né, que ela possa ficar. Exatamente. E aí depois, então, que a gente secou de maneira gentil, com a toalha, apertando assim, pode deixar secar ao ar livre? Isso é uma coisa boa, assim, pro cabelo? Tem até um estudo, né, que eles fizeram uma comparação de pessoas que deixavam secar ao ar livre, de pessoas que usavam um secador e em diferentes temperaturas. E é óbvio que isso é muito variável, é difícil a gente medir isso, mas o que esse estudo ele observou é que em pessoas que se demorava mais do que 2 horas para secar ao ar livre, era melhor usar o secador em temperaturas mais baixas e com uma distância, né, do couro cabeludo, do que deixar secar sozinho. Então, quem tem um cabelo às vezes cacheado ou um cabelo mais volumoso, mais grosso e que demora mais tempo para secar sozinho, talvez seja até mais benéfico usar o secador, mas com os cuidados específicos. Agora, quem tem um cabelo mais fino, que seca mais rápido, deixar secar ao ar livre parece ser melhor do que usar o secador. Mas muitas vezes isso não é possível, né? Então a gente tem que aprender a usar o secador da melhor maneira possível para reduzir os danos que ele causa, né? Sempre vai causar dano. Isso para mim foi chocante, porque eu sempre achei, né, a gente acreditava que secar ao ar livre era muito melhor quando estávamos pensando na questão de dano térmico do cabelo. Mas, quando tem essa demora, né, muito, principalmente tem gente que às vezes tem o cabelo liso, só que tem tanto cabelo que às vezes aqui embaixo fica ainda bem úmido, né? Aqui, assim, para fora é mais rápido, mas a maioria das pessoas demora para secar aqui e tal, e talvez não seja tão bom, talvez seja melhor usar o secador, né? Então, como esse tudo falou. Isso, exatamente. Tanto por conta disso, né, que tem realmente alguns locais que fica úmido e ficar úmido por muito tempo é ruim, né, pro nosso cabelo. E porque também o cabelo molhado, ele quebra mais facilmente. Então, por isso que a gente fala, né, que dormir com cabelo molhado também é uma coisa ruim, porque ele vai quebrar com mais facilidade. Cabelo molhado é cabelo mais frágil. Então, por isso que quando demora muito é melhor usar o secador. E com os cuidados que a gente vai falar agora também, né? E se depois de máscara, quando usa máscara de hidratação, se precisa passar condicionador no cabelo. Isso é muito polêmico, né? As empresas, né? Quem fabrica as máscaras, geralmente eles orientam isso, né? De usar o shampoo, usar a máscara e depois usar o condicionador. Mas na realidade, não tem essa obrigatoriedade de fazer essa ordem. Então, por exemplo, você usa o shampoo, usa a máscara, e aí seu cabelo fica bonito dessa forma, né? Fica macio. Não tem por que você ficar passando condicionador depois. Então, eu, por exemplo, eu, algumas vezes, né, a cada uma semana, 2 semanas, eu uso máscara de hidratação no lugar do condicionador. E isso dá certo pra mim. Agora, se você percebe que usando o condicionador depois da máscara, o seu cabelo fica ainda mais bonito, mais hidratado, ótimo também. Pode ficar à vontade para fazer do jeito que você preferir, não tem nenhuma regra, não tem certo e errado. Então, faça do jeito que ficar melhor pro seu cabelo. E essas máscaras de hidratação podem ser feitas todo dia? Precisa fazer? É uma vez na semana? Depende do cabelo? Geralmente não tem necessidade de ser usadas todos os dias. Mas
Por exemplo, tem pessoas, tem pacientes que usam no lugar do condicionador e falam que dá super certo, que o cabelo fica bonito, que não pesa. Então, por que não, né? Não é que vai fazer um dano pro fio. Então, se você usa com uma frequência maior e não causa nenhum problema, né, dessa questão de ficar pesado, não tem problema. Mas geralmente, né, uma vez por semana, uma vez a cada 10, 15 dias, costuma ser o suficiente para manter o cabelo mais macio, mais hidratado. Então, a frequência também é muito individual, de acordo com cada pessoa. E me conte, então, assim, quem não gosta de ficar com o cabelo molhado por muito tempo ou que demora mais para secar e tudo, vai usar o secador de cabelo. Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter para não ter o dano térmico, né, do calor para o nosso cabelo? Tem várias coisas que a gente pode fazer para reduzir esse dano. Então, a primeira coisa é saber que vai gerar algum dano. Então, não importa, mesmo você deixando secar ao ar livre, só o ato da gente viver, a gente danifica o nosso cabelo. Então, a gente tem que reduzir esse dano o máximo possível. Então, a primeira coisa, que nem a gente já falou, é retirar esse excesso da água, tá? Então, não começar a secar com o cabelo extremamente molhado, porque isso vai ser ruim. A segunda coisa é usar um protetor térmico. Então, pouca gente, né, tem o costume de fazer isso, né? Mas isso é uma coisa que vai proteger o nosso fio desse dano da temperatura mais alta do secador. E existem vários tipos de protetor térmico. Tem creme, tem spray, né? De acordo com cada fio, vai ter um que vai se adaptar melhor. Mas você aplicar esse protetor térmico antes vai fazer uma camada de proteção no fio e vai fazer ele danificar menos com o calor. Hum. Então, isso é uma coisa super importante. Sempre aplicar esses protetores antes da secagem. Uma outra coisa é sobre a temperatura do ar também, do secador, né? Então, além da temperatura da água, a temperatura do secador também é muito importante. Então, esse mesmo estudo, né, que avaliou essa questão do tempo de secamento ao ar livre ou com secador, eles viram que uma temperatura mais baixa, numa quantidade de tempo maior, era melhor do que você usar uma temperatura mais alta num tempo menor. Então, é melhor você ter mais paciência para secar o fio com uma temperatura mais baixa do que usar aquele ar muito quente que vai secar mais rápido, mas vai ser pior para o cabelo. Então, temperatura mais baixa é uma coisa que também vai reduzir esse dano. E aí, outra coisa, né, dessa parte de secar é a distância do nosso cabelo. Hum. Então, aplicar o secador muito pertinho aqui, ó, da raiz, do fio, essa distância também danifica o cabelo quando é feito muito perto aqui do nosso fio. Então, em média, o ideal para se manter é de cerca de uns 15, 20 centímetros, um palmo assim de distância assim do nosso cabelo. E também não ficar com a mão parada no mesmo local, né, por muitos segundos. Então, fazer movimentos contínuos sempre é uma outra coisa que vai reduzir esse dano térmico aí pro nosso cabelo. Paty, mas me conta uma coisa. Eu, por exemplo, que gosto de usar Babyliss, praticamente quem gosta de fazer chapinha, porque você está falando assim, olha, o secador tem que afastar pelo menos, né, um tanto, tem que ficar em movimento. Agora, quem coloca e queima o cabelo totalmente com esses advices, você fala, com Sim, essas coisas, isso mesmo. a prancha, né, de fazer chapinha. E agora? Torra o cabelo? Esses dispositivos de chapinha, babyliss, eles com certeza são mais danosos do que o secador. Bem mais. Primeiro porque eles têm que entrar em contato. Então, já isso é um dano muito grande. Então, usar protetor térmico também precisa ser usado, tá? Antes de fazer o uso de chapinha e de babyliss. E Olha, pra gente... Oi? obrigatório, né? Obrigatório, sim. Uma coisa que é importante também é o cabelo não pode estar úmido, nem molhado, né? Porque se você fazer, né, o babyliss, a chapinha de cabelo molhado, você vai ver a fumacinha saindo, está torrando seu cabelo mesmo. Então, você tem que secar super bem antes, né, de fazer. E outra coisa é tentar ao máximo não ficar passando várias vezes na mesma mecha. Então, tentar passar o mínimo de vezes, né, uma vez só,
para reduzir esse dano também. Quanto mais a gente passa, quanto mais a gente enrola o cabelo, vai ser pior. E tentar reduzir, né, a frequência sempre que possível. Eu sei que muita gente usa chapinha todo dia, babyliss todo dia, mas tomar esses cuidados também e caprichar bastante na hidratação do cabelo, né, pra gente tentar reduzir um pouquinho esse dano que foi feito. Uhum. E tem algum protetor térmico que você goste mais? Ou isso varia também de pessoa para pessoa? Tem gente que tem cabelo mais liso que prefere de um tipo, cabelo crespo ou mais onduladão mesmo prefere de outro? Uhum. Isso varia um pouco de acordo com o cabelo, né? A preferência também é muito individual, né? Você pode escolher o tipo de produto térmico que você mais gosta, mas geralmente quem tem cabelo assim mais fino, mais liso, prefere aqueles que são em spray. Então, eu vou ter interesse com nenhuma marca, né? Mas eu tô usando esse aqui atualmente para quando eu vou usar assim, ou Babyliss, né, que ele aguenta temperaturas mais altas, ele é em spray. É um que eu gosto. E tem um que eu tenho aqui também, que eu uso muito pouco secador, né? Eu acabo deixando meu cabelo secar mais ao ar livre, mas quando eu uso esse aqui que é em creme, que é da Dercos, que era Solution, que ele é um pouquinho, ele pesa um pouquinho mais, que ele é em creme. Esses que são em creme, geralmente quem tem um cabelo mais ou cacheado, ou um cabelo mais grosso, costuma gostar um pouco mais. Mas se você tem cabelo liso e gosta também, não tem nenhum problema, né? Todos eles vão cumprir essa função de proteger o cabelo. Eu vou mostrar o que eu tô usando que eu tô gostando. Que é esse daqui, ó. E até acabou. Já comprei. Chama Thermal Image, da Vela. Então, como vocês podem ver, né? Tem o cabelo liso, fino. E ele não pesa, ele fica maravilhoso. Eu uso todo dia. Porque todo dia eu uso secador. E a maioria dos dias eu uso Babyliss. Feliz. Eu já sei, que você já brigou comigo. É bom, né? Porque assim, o cabelo realmente vai ficando mais quebradiço, exige mais cuidados, mais hidratação. E não fica assim, né? Aquela coisa brilhante que poderia ser se você não ficasse queimando ele todo dia, né? Então tem que saber que tudo bem você fazer, só que você não vai ter aquela beleza capilar que você poderia atingir, né? Como que usa esses protetores? Nunca usei. Você vai aplicar na região da haste mesmo, né? Não vai aplicar próximo da raiz. Realmente daqui para baixo, você aplica antes de usar o secador. Como se fosse uma máscara, né? Um leave-in, para realmente proteger esse fio. Além disso, Paty, então assim, não é recomendado ficar usando então o secador muito perto. E essas escovas secadores e secadoras que tá na moda, que já escova e já seca ao mesmo tempo. É a mesma história do Babyliss e da chapinha, né? Sim, exatamente. Eles vão danificar também, principalmente porque vai entrar em contato direto, né, com o cabelo. Então, essas escovas, né, rotativas que secam vão danificar mais do que o secador convencional. Então, você pode usar se você quiser, mas sabendo que vai danificar mais e tem que ter esses cuidados também, né, de tirar o excesso, de usar o protetor térmico. Ó, quem perguntou chama Thermal Image. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Dá para ler? Aqui eu acho que vai aparecer o contrário. Depois a gente tira uma fotinha e coloca nos stories. Thermal Image. Quando você vai pentear o cabelo, o que que é melhor, Paty? Não pentear, pentear com o dedo assim, ó, com a mão, tem gente que faz só. Ou é melhor ter uma escova específica, um pente específico, algum material? Essa marca, mais de escova especial para pentear o cabelo, o que que você recomenda normalmente? Bom, o ato de pentear, de qualquer forma que seja, até com as mãos, né? Todo ato de pentear também vai gerar dano pro cabelo, infelizmente, né? Que nem eu falei, viver é danificar o cabelo. E então a gente também tem que fazer da forma que danifique menos. Então a gente tentar desembaraçar, né, já na hora do banho, com as próprias mãos, né? Isso é uma coisa que já vai ajudar na hora de pentear.
Muitas vezes, né, quem tem o cabelo mais cacheado, mais crespo, quando tá com condicionador ou com a máscara na hora do banho, é o momento melhor para usar realmente o pente para fazer esse desembaraçamento. Quem tem o cabelo liso pode desembaraçar tanto molhado como seco, mas sabendo que o cabelo molhado, né, que nem a gente falou, ele quebra mais fácil. Então, tem gente que consegue pentear o cabelo quando ele tá seco já. Isso pode ser uma coisa interessante. Mas muita gente não consegue, tem que ser quando ele tá molhado mesmo, né? E aí, uma coisa que a gente tem que fazer é sempre pentear, começando de baixo, né? Quando ele tá mais embaraçado, de baixo e subindo, né? Nunca começar de baixo, de cima para baixo, né? Daquela forma rápida e agressiva, né? Tentando pentear dessa forma, porque isso vai quebrar o cabelo, vai deixar ele mais danificado. E em relação ao o que você vai usar para fazer esse desembaraçamento, o ideal para quem tem cabelo assim cacheado, né, mais com cabelo mais crespo, é usar aqueles pentes que têm os dentes mais largos, né? Porque os dentes muito pertinho um do outro, realmente vai ser mais difícil de fazer esse desembaraço, né? E vai danificar mais o cabelo. Essas escovas, né? Eu vi que perguntaram da Tangle Teezer, né? Que tem essa proposta de quebrar menos o cabelo. Elas podem ser interessantes, né? Eu uso, eu acho que para mim vale a pena, né? Usar esse tipo de escova. Elas são mais caras, então tem que ver o que para você compensa, né? O valor mais caro porque você acha que ela vai trazer de benefício, tá? Então não é obrigatório. O mais importante realmente é a forma que você faz, né? Essa hora de pentear, né? Que tem que ser muito com calma. E aí, se achar que vale a pena, nessas escovas que são mais macias, né? Que tem essa proposta de danificar menos, aí tem que ver, né? Tem várias questões que a gente tem que avaliar se vale a pena ou não. Legal. Então, vale a pena essas escovas, né? Se não pode usar protetor térmico na raiz, só que passamos a chapinha na raiz, isso não danifica? Danifica. Daí, se você vai passar na raiz, tem que aplicar o protetor térmico, sim, desde a raiz. Não no couro, né? Mas realmente quando passa a chapinha mais perto, aí o ideal é passar também mais pertinho mesmo. Paty, onde compra essa escova? Ela vende na internet e vende nas farmácias também. Tem outras marcas, né, de escovas que são essas que tem essa proposta de quebrar menos, né? Tem várias marcas novas também que estão fazendo. E na internet você acha facilmente, mas também nas próprias farmácias comuns, assim, elas já são vendidas também. Legal, ótimo. Touca de cetim, daí para dormir. Tem benefício usar a touca para melhorar o frizz, para não amassar tanto o cabelo? Elas ficaram bem famosas porque teve várias pessoas famosas no BBB dormindo com touca de cetim. O que que você acha? As toucas, as fronhas de cetim, elas têm a proposta de reduzir o atrito do cabelo na hora de dormir. Então, isso realmente pode sim ajudar a reduzir o frizz, né? Por conta desse atrito que a gente faz durante a noite, né? Que a gente acaba se mexendo. Então, tem pessoas que usam e que percebem que melhora bastante. Tem pessoas que usam e não notam nenhuma diferença. Então, Uhum. se o frizz é uma coisa que te incomoda, acho que é válido fazer esse teste, né, para ver se você nota alguma diferença. Agora, se você usa e não percebe, também acho que não vale a pena, né? Só se realmente você perceber que ajuda. E em relação à pele, também muita gente pergunta, né? Ela tem essa proposta de, às vezes, você também atritar menos, né? Amassar menos o rosto. Então, Aham. pode ser uma coisa interessante também. Deixa eu mostrar aqui. Que estão perguntando. Essa é uma das escovas. Tem muitos tipos. Essa marca aqui, só para vocês printarem. Um, dois, três, dá o print aí. Pronto. Vocês estão perguntando, cadê a foto, onde está? Então é isso. E outra dúvida que mandaram aqui. Pode lavar o cabelo todo dia? É prejudicial? E vai estragar todo o cabelo? Lavar o cabelo danifica sempre. Mas se você tem o cabelo oleoso, se você faz atividade física, faz natação, sua durante o dia, é melhor você lavar todos os dias e compensar esse dano de outras formas. Então,
Tem pessoas que não conseguem ficar mais do que um dia sem lavar. Eu, por exemplo, tenho cabelo oleoso. Meu couro cabeludo é oleoso. Então, se eu fico mais de um, 2 dias sem lavar, ele já fica totalmente assim, grudado, né, na cabeça. Então, eu lavo todos os dias e aí tento, né, compensar isso fazendo mais hidratação com máscaras, com ampolas, tentando fazer essas outras medidas de redução dos danos. Mas se você tem um cabelo mais seco ou quem tem um cabelo mais ondulado, cacheado, não tem essa necessidade de lavar todos os dias, né, com tanta frequência. Então, se não faz atividade física todos os dias, se não sua assim de uma maneira intensa todos os dias, dá para espaçar essa lavagem porque vai danificar menos o cabelo. Então, isso é muito individual também. Não tem uma regra, mas você pode lavar todos os dias se você precisar, que nem eu. Legal. Eu também lavo todo dia e eu percebo que é uma coisa de quem tem cabelo liso, né? Que fica o couro cabeludo mais oleoso. Quem tem Sim, o cabelo e crespo, o couro cabeludo tende a ser normal, mais seco, e aí não precisa lavar tanto assim mesmo, né? Então é isso aí. exatamente. Lavado que ficar com o couro cabeludo todo sujo, oleoso, vai grudando o cabelo e vai dando aquela aparência feia mesmo. Eu acho o cabelo muito, quando tá muito sujo, a aparência é de descuido, né? Na minha opinião. Aliás, tem alguma máscara que você goste mais, assim, que você ama ou não? Eu sempre vou experimentando também várias. Não tenho uma que seja a mais, assim, que eu goste mais. Geralmente eu gosto de todas que eu experimento. E dessa própria linha da Dercos, né, que é uma linha que eu gosto bastante para quem tem química no cabelo, né? Meu cabelo é pintado. Tem essa também da mesma linha, que é essa daqui, a Kera Solution, que ela é uma máscara também, que ela é anti-rigidez, né? Então, para quem tem um cabelo com química, ela é uma máscara que eu gosto também. Seu cabelo é pintado? É, eu pintei ano passado. Lembra? Ah, Meu cabelo é pintado, ela tem algumas luzes. tá, verdade. Ah, tão branco assim que já tem que pintar. Não, essa daí eu também gosto bastante. Eu vou mostrar uma aqui que eu comprei recentemente na viagem. Eu até mostrei já nos stories, mas vou mostrar de novo. Que ela é mais cara, mas eu gosto muito dela. Pra quem quiser printar de novo, ó, da Kerastase. E aí eu tô usando uma vez na semana só. Mas eu gosto dela, assim, e vou dando uma revezada com outras também. Não tenho uma preferencial. E é mais assim de cosmética de cada um, né? O que cada um gosta na hora que experimenta. Às vezes a gente fala assim, nossa, essa é maravilhosa. Aí você usa e fala, nossa, nem vi tanta diferença assim. Porque isso também é pessoal, né? A cosmética do cabelo, não é, Paty? Exatamente, muito. Então, uma máscara que eu amo pode ser ruim pra você, pode ser péssima pra você. Então, realmente, a gente tem que ir testando, tá? Então, não Uhum. tem jeito. É a mesma história quando vocês me mandam qual o melhor protetor solar, porque assim, por mais que, sei lá, eu tenho o mesmo tipo de pele da Paty, supondo, né? Um exemplo. E aí eu falo, nossa, Paty, esse protetor aqui, solar, é maravilhoso, eu amei, não sei o quê. Aí ela usa e fala assim, nossa, que horror, eu odiei o cheiro. Ele não espalha, ele já seca rápido, eu não consigo espalhar ele no meu rosto. Então, assim, mesmo quem tem o mesmo tipo de pele, às vezes com o mesmo produto, não vai gostar tanto assim, porque isso é variável também de gosto pessoal, né? Então, enfim. Por isso que é difícil, tá? Exatamente. É, tem algum cuidado especial para natação? Que foi uma pergunta que mandaram lá no começo, que põe a touca, entra na piscina com cloro. Tem alguma coisa Uhum. além de tudo que a gente já falou, né? Uma coisa que é interessante para quem faz natação ou quando vai entrar no mar mesmo, né? Assim, quando tá na praia, é molhar o cabelo antes com água doce, né? Água do chuveiro, por exemplo. Porque a água da piscina, ela tem cloro, né? Tem outras coisas que vão danificar mais o cabelo. E quando ele já tá molhado, né, com água doce, isso vai fazer entrar menos essa água com esses produtos na haste. Então, você molhar antes, né, de colocar a touca, enfim, é uma coisa que vai ajudar. E outra coisa é tomar banho logo em seguida, né? Então, saiu, né, da natação, já toma banho
E aí, com esses cuidados que a gente já comentou também. Se caneta para esconder os fios brancos são prejudiciais. Se forem aquelas canetas que é como maquiagem, né? Que a gente passa como se fosse uma tinta temporária, né? Que passa e sai com a lavagem, pode usar, né? Não tem nenhum problema. Isso não vai fazer nenhum mal pro fio, né? Porque elas são temporárias, então elas não vão penetrar, não vão fazer aquele dano que as tinturas fazem, né? Então essas maquiagens do cabelo, elas podem ser usadas assim, né? Tem várias formas. Tem essas que são em caneta, tem umas que são tipo um pozinho que se aplica também. E todas elas podem ser usadas. Tô vendo aqui muitas perguntas de queda de cabelo. A gente vai dar um bônus e vai falar sobre queda de cabelo daqui a pouco. Vamos só terminar esse assunto específico, né, da, da haste do cabelo em si. Então, como lidar com fios de textura de porosa, com textura porosa? Geralmente esse aspecto poroso é principalmente quando ele está mais ressecado, mais danificado, seja por química, né? Principalmente pelos procedimentos químicos que se fazem no cabelo. E aí, assim, o cabelo ele não vai voltar ao que era antes, né? Depois que ele foi danificado, ele não vai retornar como ele era antes de ser danificado. Então, o que a gente tenta é meio que hidratar para retornar um pouquinho as características de um cabelo mais saudável e mais hidratado. Então, fazer hidratações periodicamente é uma coisa que vai ajudar, né? Seja com máscaras, com ampolas de hidratação, às vezes no próprio salão, né? Fazer uma hidratação assim no salão também é uma coisa que pode ajudar. Esses cuidados que a gente está conversando também são coisas que vão tentar melhorar um pouco o aspecto do fio, mas são todas tentativas de devolver um aspecto mais saudável para ele, né? Quando ele já foi danificado, ele não vai voltar como ele era antes, e é por isso que também cortar o cabelo de forma assim periódica, né, é uma coisa que vai deixar ele com um aspecto mais bonito também, né? Porque as pontas costumam ser mais ressecadas e eliminando essas pontas com frequência vai deixando o cabelo mais bonito também. Porque as pontas foram as que mais sofreram já um processo todo ali de exposição ao ambiente, né? E por isso que elas sempre são piores, né, do que todo o restante do cabelo. Quando a gente fala que o dano, né, nenhum dano é reversível, até o cabelo crescer, né? Então, assim, conforme ele vai crescendo, Sim. e vai crescendo de uma maneira saudável de volta. É que um dano que já tá, não tem como reverter ele. Dá pra gente tentar melhorar a cosmética, né? Que é tudo isso que a gente fica falando, ai, faz máscara, faz isso, faz isso o quê. Mas ele não tá e nem vai voltar a ser o que ele era antes. Né? É isso, tá? Porque às vezes isso impacta, né? Fala assim, então, peraí, eu tô gastando dinheiro à toa, compro um monte de cosmético, não adianta nada. Não, ele é como se fosse uma ajuda, assim, da cosmética, da textura, né? Química afina o fio do cabelo. Essa é uma pergunta muito frequente, né? Que minhas pacientes sempre fazem também. As químicas, né, seja tintura, alisamento, né, permanentes, elas não vão deixar o fio mais fino, que é o que acontece, por exemplo, com quem tem calvície, né, que a gente fala que vai tendo esse afinamento progressivo. Então, quem tem calvície pode até fazer procedimentos, mas os fios que já são mais finos pela calvície vão ser mais danificados. Então, por isso que a gente fala que é bom evitar esses procedimentos. Mas eles em si, eles não vão causar esse afinamento. Mas eles com certeza vão danificar a haste, né? Então vai deixar mais ressecado, vai fazer quebrar com mais facilidade, vai fazer deixar com mais ponta dupla. Então esse dano ele vai sempre acontecer, mas não vai afinar o cabelo que nem no processo de calvície. E existe algum tipo de alisamento de cabelo que seja saudável e seguro, assim, para a nossa saúde? Todo alisamento é ruim, então ele é um dos procedimentos que mais causa dano, né? E uma coisa que é muito importante todo mundo saber é que tudo que envolve formol é proibido de ser usado. Infelizmente, em muitos locais ainda se usa formol, tá? Mas é proibido, faz mal tanto para a saúde do cabelo, mas para nossa saúde também, tanto de E, quem está recebendo. e para do cabeleireiro também, né? Exatamente, para os dois.
Então, se você suspeita, né, de que o lugar que você está fazendo tá usando formol, né, ele tem um cheiro muito característico, fuja, tá? Porque realmente é uma coisa que é proibida e que ninguém deveria fazer por aí. Mas infelizmente acontece muito. Sempre me perguntam assim, ah, mas se é proibido, por que continuam usando? Mas, gente, isso é assim, aqui no Brasil é terrível, porque, por exemplo, as cabines de bronzeamento artificial, aquelas que você entra e fica lá se bronzeando, tal, são proibidas há séculos já. É altamente cancerígeno aquilo, a chance de aumento do câncer de pele, e mesmo assim ainda tem, as pessoas fazem, né? Então, assim, enfim, não tem fiscalização, continua sendo feito. Então é igual a história do formol, né? Então, às vezes a pessoa até sabe que tem, mas como dura mais, né? Dá aquela, né, sensação melhor, todo mundo continua fazendo, todo mundo finge que tá tudo bem, mas é prejudicial para a saúde, enfim, né? A gente tá aqui só para alertar aí todo mundo. E o cabelo fica bonito, né, depois que aplica, né, algum procedimento com formol, mas isso é só como se fosse a parte de fora que ele fica bonito. A gente até fala que parece é uma sensação de maçã do amor, que por fora fica brilhante, parece que tá super saudável, tá bonito, mas por dentro ele tá todo podre. Então, assim, formol danifica muito o cabelo. Então, a chance de ter uma quebra química é muito grande. Então, não vale a pena ficar fazendo procedimentos com formol. E só para vocês até saberem, assim, os profissionais que sabem mesmo, né, da saúde capilar e tal, eles são bem contra fazer, né, progressiva, principalmente aqueles que trabalham com coloração, que fazem luzes, que mudam a cor do cabelo, que fazem tintura e tudo. Eles são bem contra, porque eles sabem o quanto o fio já tá ali horrível. E aí você vai lá e joga tintura, é aquele dano geral. Aí estragou de vez e aí, nossa, junta tudo, né? Então, o pior dos mundos é o alisamento, né, Paty? E uma coisa que eu sempre gosto de falar também para as pacientes, né? Muita gente faz procedimento no cabelo, né? Isso não tem jeito, a gente não vai parar de fazer. E não tem como a gente ficar proibindo as pacientes, né? Vocês de fazerem, que a gente sabe que vai continuar fazendo. E a gente tem que fazer escolhas, né? Então, se possível, escolher um tipo de química só é muito melhor do que associar. Então, ser loira e com cabelo liso é uma coisa que danifica muito o cabelo, porque a gente sabe que descoloração e alisamento são os piores de todos, né, dos procedimentos. Então, tentar, se possível, escolher um dos dois, né, porque fazer os dois realmente vai trazer um dano muito grande para o fio. E a tintura é um procedimento que também danifica o cabelo, mas menos do que a descoloração e o alisamento, né? Então, de todos, a tintura é o que vai danificar um pouco menos. E tem vários tipos de tintura, né? Tem as tinturas que são aquelas temporárias, que nem eu te falei para vocês, né? Que saem com a lavagem só. E tem as tinturas semi e demi-permanentes. E as permanentes, que são as que mais vão danificar. Mas ainda assim, menos do que o alisamento e a descoloração. Muito bom. Já mandaram aqui várias vezes perguntando se o cronograma capilar é importante. Cronograma capilar é uma coisa que é muito falada. Ele foi desenvolvido, né, com para cada dia fazer um tipo, né, de produto que vai hidratar, que vai nutrir. E na realidade, o que acontece? Quando a gente segue esses cronogramas, é o momento que você está dedicando para cuidar do seu fio. Então, ele naturalmente já vai ficar mais bonito, porque você fazendo cada dia da semana um procedimento que vai deixar ele mais hidratado, mais macio, ele pode sim ser uma coisa que vai trazer benefício. Mas isso cientificamente, né, não tem nada de comprovado que realmente isso vai ajudar. Mas se você faz, se você percebe uma melhora, eu acho que é sempre válido também se nota que o cabelo fica mais bonito, mas não que seja obrigatório seguir, né, todos aqueles dias, tudo certinho, né, para ter um cabelo mais saudável. Se você faz com uma frequência menor e dá certo também, não é isso que vai ser obrigatório para ter um cabelo mais bonito. Paty, tem algum outro produto que você gosta de usar na rotina para o cabelo? Para deixar uma coisa assim?
Tem alguns tipos de óleos, né, que podem ser utilizados também para quem tem cabelo assim, às vezes mais cacheado, gosta bastante de usar óleo, né, para deixar ele mais hidratado também. Tem até um que eu mostrei uns dias atrás, que é esse aqui da Bepantol, que é uma solução que você pode usar ele ou puro, né, no cabelo para hidratar, ou pode misturar em outros produtos também, se você quiser, também é uma opção. E uma outra coisa que é interessante, que é principalmente para quando vai viajar, quando vai se expor assim mais ao sol, que a gente sabe que a radiação ultravioleta, ela danifica, além de danificar a pele, né, do nosso couro cabeludo, né, a gente sabe que pode ter câncer de pele, né, no couro cabeludo, ele também danifica o próprio fio, a haste em si. Então, proteger contra o sol, principalmente quem trabalha assim mais ao ar livre, né, que fica muito exposto, ou nas viagens. Então, proteger com chapéu, né, com alguma proteção física é super importante, né, principalmente para o couro cabeludo. E tem alguns produtos que têm uma proposta de proteger contra a radiação ultravioleta. Então, o último que eu comprei foi esse aqui da Velo também, que ele tem essa proposta de proteger contra a radiação ultravioleta, mas a gente sabe que isso é muito difícil também de se fazer, né? Então, não necessariamente precisa ser esses filtros, né? Esses protetores com essa proteção, mas mesmo se você usar um leave-in, né? Mesmo que ele não fale na embalagem que tem essa proteção contra a radiação, ele vai proteger o fio de alguma certa maneira, né? Então, isso na praia, assim, no dia a dia, usar leave-ins é uma coisa que vai ajudar também. Eu vou mostrar dois olhinhos que eu gosto. Esse que já acabou, mas vou mostrar aqui. Ó, Ah, sim, Oil também Reflections. gosto. Esse aqui, que também comprei na viagem agora, que eu mostrei. Ixi, não deu pra ver. Ele é time da Kerastase. Também gosto. Verdade, eu torro o cabelo, ele fica bem ressecado, tá? E aí eu acho que ele ajuda a melhorar um pouquinho essa aparência de seco, né? Que fica no comprimento. Mas não era o ideal, né? O ideal era eu deixar assim, do jeito que ele é, liso. Mas como eu gosto de ficar usando Babyliss, não recomendo fazer isso em casa. Aí eu tô falando, né? Eu tô falando mais porque é o que eu faço na rotina, então eu gosto também de mostrar. Mas, de novo, eu sei que o meu fio tá danificado, quebrado, né? No sentido de queimado mesmo, né? Que a gente vai queimando, mesmo usando protetor térmico. Ainda assim tem um dano, né? Isso não tem jeito. Então a gente tenta ir meio que maquiando ali o cabelo. E um dia que você quiser deixar ele crescer 100%, né? Sem ficar fazendo isso, ele vai crescer mais bonito mesmo. Shampoo a seco, que mandaram a pergunta aqui. Pode usar? Pode substituir o shampoo comum? O shampoo a seco, ele é meio que vai maquiar a oleosidade do couro cabeludo quando ele tá sujo. Então, ele vai reduzir um pouquinho esse aspecto, né, de oleosidade, mas é como se fosse uma maquiagem. Então, você não tá limpando ele propriamente de uma forma assim adequada, né? Então, eventualmente, quando você precisar, né, quando não deu para lavar o cabelo, enfim, pode utilizar, mas ele nunca vai substituir uma lavagem com shampoo convencional. Ele realmente vai mascarar um pouco essa oleosidade. Mas eventualmente pode ser utilizado sim. Então é bom usar mais assim para urgências, né? Sei lá, você não lavou o cabelo e de repente surgiu alguma coisa e você tem que sair correndo e seu cabelo tá todo sujo ali, com aparência, né, de sujo. Seria mais para uma coisa excepcional, né? Exatamente. Vou só mostrar aqui o W Pantol que a Lidiane perguntou. Esse daqui, ó, Boa. que é a solução restauradora da Bepantol. Tirei o print. Alguns ativos ativos não, substâncias que quando aquecidas elas se transformam em formol, Sim, muitas. né? Então, Então, se você sentir aquele cheiro, né? Porque muitas vezes eles precisam passar uma chapinha, alguma coisa assim depois do que aplica. E aí, se você sente o cheiro de formol, isso realmente pode ser substâncias, né? Que são transformadas em formol e vão danificar também o cabelo da mesma forma. Então, tem muitas substâncias que fazem isso, sim. óleo de coco é bom para o cabelo?
Óleo de coco é um dos óleos que mais tem estudo e evidência que podem ajudar, né, no cabelo. Tem muita gente que usa o próprio óleo de coco assim que se usa na cozinha. Mas eu prefiro indicar produtos capilares que tenham óleo de coco, né? E aí tem inúmeros, que eu acho que esses produtos que são específicos para o cabelo vão trazer um benefício maior, tá? Mas óleo de coco para hidratação é um dos que pode ajudar bastante, sim. Então eu gosto. Qual shampoo você usa? Atualmente eu tô usando essa linha da Dercos também, que é a mesma para cabelos com química. Mas eu, sinceramente, eu não tenho um shampoo assim preferido, então às vezes eu vou alternando com esses shampoos mesmo, mais comuns, né, de farmácia, então Pantene, às vezes da Dove, então eu meio que vou alternando. Eu tenho dermatite seborreica, então algumas vezes na semana eu uso shampoos para dermatite seborreica, também para controlar. Mas eu não tenho nenhuma rotina fixa, não. Eu vou experimentando, vou usando alguns que a gente ganha também, para ver como que é. E atualmente eu tô usando esses dois, mas não que sejam meus preferidos, assim. Não tenho nenhuma preferência. Bom, então vamos para a parte que todo mundo quer saber. Paty, primeira coisa que todo mundo quer saber. O Covid dá queda de cabelo mesmo? Não é todo mundo que vai ter queda de cabelo. Então todo mundo acha que, nossa, tive Covid, meu cabelo vai cair com certeza. E não acontece isso, tá? Então é uma parcela das pessoas que podem ter essa queda. E ela acontece sim em algumas pessoas. Geralmente, essa queda vai acontecer depois de cerca de 1 a 2 meses depois da infecção. Geralmente, né, o que acontece é o eflúvio telógeno, né, que é essa doença do nosso ciclo do cabelo. Na maioria das vezes, essa queda acontece até um pouquinho depois, né, cerca de 3 meses, 2, 3 meses. E no Covid, a gente observa que essa queda pode ser mais precoce. Então, às vezes, 30, 40 dias depois, ela já pode começar e pode ser uma queda muito importante, tá? Tem pessoas que perdem uma quantidade grande de fios depois do Covid. E, e se for apenas pelo Covid, essa queda vai normalizar sozinha depois de alguns meses. E outras infecções também podem dar a mesma coisa, né? Como, por exemplo, aqui estavam falando, eu tive dengue e meu cabelo está caindo. Exatamente. Toda infecção, na verdade, pode causar esse mesmo tipo de queda, que é o eflúvio telógeno. Geralmente, infecções que causam febre costumam causar com mais frequência essa queda. Mas todas elas podem causar sim. Então, Paty, só para explicar melhor, eflúvio telógeno é o tipo de queda, né? Essa queda que acontece no Covid, na dengue. Explica um pouquinho para o pessoal entender exatamente o que que é o eflúvio telógeno. Então, o eflúvio telógeno é essa queda de cabelo que acontece alguns meses depois de um certo gatilho que vai desregular o nosso ciclo do couro cabeludo. Então, quais são esses gatilhos que podem acontecer? Então, a gente está vendo muito por Covid, né, atualmente, agora com essa nova onda de novo, né, mais uma vez, e outras coisas que podem causar também. Então, algumas medicações podem causar esse desbalanço do nosso ciclo, perda de peso rápida, geralmente associadas com dietas muito restritivas, né, também é uma coisa que pode causar essa queda. Alguns tipos de doença, como doenças da tireoide, anemias, outras doenças sistêmicas, né, como doenças mais graves, por exemplo, lúpus, são doenças que também podem causar essa queda. Sobre deficiência de vitaminas, que eu vi que muita gente perguntou, né, sobre quais deficiências de vitaminas que causam, isso é muito raro, tá? Então, queda de cabelo por deficiência vitamínica é a grande minoria dos casos, e é por isso que ficar tomando um monte de vitaminas por conta, na grande maioria das vezes, não vai ajudar em nada na queda. Uma coisa que a gente não comentou, mas que também é muito importante para o nosso cabelo em si, é a ingesta de proteína. Então, da nossa haste, 85% dela é feita de proteína. Então, se a gente não ingere de uma forma adequada, isso vai ser muito ruim para a haste em si. Então, vai deixar o cabelo mais com menos força, né? Vai
vai deixar o cabelo mais prejudicado se a gente não faz assim, essa ingesta de proteína adequada. Então, principalmente para quem é vegano, quem é vegetariano, fazer um acompanhamento, né, nutricional é super importante para manter essa ingesta adequada. Mas mesmo quem não é interessante para saber se você está consumindo uma quantidade adequada de proteína, porque isso vai ser muito importante. Mas no geral, para quem é saudável, ter deficiência de vitamina que causa queda é extremamente raro, tá? Pode acontecer, né? Então, quem é, por exemplo, quem fez cirurgia bariátrica ou quem é vegano e vegetariano, às vezes vitamina B12 pode estar muito baixa, zinco, ácido fólico, né? Todas essas vitaminas, elas podem estar muito baixas e chegar a prejudicar o cabelo, tá? Mas mesmo assim, ainda é muito raro. Então, é por isso que ficar tomando vitaminas não vai resolver, na grande maioria das vezes. Fez uma esterectomia e ela falou que depois da cirurgia ela teve queda de cabelo. Cirurgia pode fazer eflúvio telógeno também? Sim, cirurgias também é um outro tipo de gatilho, tanto pelo próprio estresse da cirurgia, né, do nosso organismo, mas também por conta do processo da anestesia, das medicações que se usa, né, nessa questão da própria cirurgia e depois dela. Então, tudo isso está envolvido, né? Muitas vezes envolve também perda de peso, né? Então, tem muita coisa nessa questão que pode causar. Mas a própria cirurgia também é um gatilho para o eflúvio telógeno. Outra coisa que perguntaram aqui, se o Dilmirena causa queda capilar. Causa... Toda alteração hormonal no nosso organismo pode causar uma queda. Então, as pílulas são muito mais frequentes, né? Porque elas vão ter um aumento dessa parte hormonal no nosso organismo maior. Mas o Dilmirena também pode causar, porque ele tem uma quantidade, por mais que seja pequena, tem uma quantidade hormonal. E uma outra coisa que o Dilmirena também pode causar, infelizmente, é alteração na pele, né? Então pode piorar a acne, pode piorar a oleosidade. E para quem tem uma tendência a ter assim o cabelo mais oleoso, ou para quem já tem calvície, o hormônio do Dilmirena pode piorar esse afinamento da calvície por conta do tipo do hormônio que ele tem. Então, por mais que ele seja uma quantidade pequena, o Dilmirena pode sim ter repercussões mais sistêmicas aí na nossa pele e no cabelo. Uma coisa comum, que até eu vejo bastante, parte assim, quando a pessoa toma anticoncepcional oral, aí para e coloca o DIU. E aí é Sim, eflúvio pela parada do anticoncepcional, né? Que é outro motivo de eflúvio. é o mais frequente, né? Por Dilmirena realmente é bem mais raro, mas isso de eflúvio, depois que a gente para o anticoncepcional, é muito comum. E é muito visto também essa questão de hormônio dando queda de cabelo na gestação. Então, depois que a gente tem o bebê, né, depois do parto, depois de alguns meses, é muito frequente ter o eflúvio pós-parto que a gente fala, justamente por conta de toda essa alteração hormonal que esse período causa. E antes da gente falar de tratamento, já mandaram aqui perguntando, mas é sempre uma pergunta frequente, né? Então, assim, tive Covid ou vou ter bebê, o que eu posso fazer, o que eu tomo para prevenir de não ter a queda de cabelo? Tenho o que fazer, pá? Se tivesse, a gente adoraria, né? Mas infelizmente não tem nada que a gente faça para prevenir. Então não adianta passar nada, tomar nada, porque nada disso vai evitar que você tenha essa queda. Infelizmente, né? Infelizmente. Isso é bem comum, então as pacientes gestantes, elas sempre querem saber o que elas podem já ir tomando para não ter a queda. E pode acontecer mesmo, você tomando um monte de coisa, né? Então não gaste dinheiro à toa com isso, né? Importante você ter um diagnóstico correto. E, aliás, falando em diagnóstico, quando que uma queda de cabelo passa a ser preocupante e que precisa passar em consulta com você, Paty, para avaliar? Principalmente quando você percebe que a quantidade de fios que geralmente caía antes aumentou. Então você percebe que na hora do banho tá caindo bem mais do que caía antes. Quando você percebe assim no travesseiro, no chão, que tem uma quantidade maior, isso já é um sinal de alerta que tá tendo uma queda aumentada.
Outro sinal é quando você percebe que o volume do cabelo tá diminuindo, então o volume do rabo de cavalo, né? Você percebe que ele tá menor do que era antes. Quando você percebe áreas de falhas, então você percebe que está ficando falhado alguma área do couro cabeludo também, é outro sinal, assim, de preocupação, né, que deve passar em consulta. E outra coisa é quando a gente começa a ter sintomas no couro cabeludo. Então começa a ter muita coceira, às vezes dor, queimação, às vezes também pode aparecer bolinhas vermelhas, bolinhas de pus no couro cabeludo. Isso pode indicar doenças mais graves também. E outra coisa, muitas vezes quando a gente atravessa um período de queda mais importante, é muito comum pacientes que tinham já uma história na família de calvície, que tinham cabelo já mais fino, que elas começam a perceber que vai ficando mais visível essa risca aqui do couro cabeludo. E isso pode ser acelerado por essa queda. Então, perceber que está ficando com o couro mais visível, né, principalmente aqui na risca, também é outro fator que você deve procurar o dermatologista para fazer essa avaliação do cabelo. Ótimo. Não gastar dinheiro com vitaminas à toa, porque pode ser que você esteja atrasando o diagnóstico e o tratamento correto, né, do seu problema de cabelo. Exatamente. Como que é que trata, Paty, queda de eflúvio telógeno? Então, eu fiquei grávida, acabei de ter o bebê, e aí meu cabelo começou a cair muito. Ou eu tive Covid, meu cabelo tá caindo muito, ou eu parei de tomar o anticoncepcional, tá caindo, ou fiz uma cirurgia. O que que dá para fazer? Assim, desde o que você vai avaliar na consulta em si, né? E o tratamento em si, efetivamente. Então, quando a gente tem uma queda por alguma dessas causas, uma avaliação, né, na consulta é sempre importante, porque é preciso a gente avaliar se tem alguma outra causa associada que está dando essa queda. Então, muitas vezes tem outras coisas. Então, por exemplo, no pós-parto, é muito frequente que seja por conta dessa parte hormonal, né, que acontece depois do parto, mas às vezes tem uma anemia também associada. Teve algum sangramento mais importante e aí a paciente está com anemia. Então, a gente tratar essa anemia vai ser uma coisa que vai ajudar nessa queda, né? Vai ajudar no cabelo como um todo. E, que nem eu comentei, muitas vezes, além da queda, né, por eflúvio, tem alguma outra doença do couro cabeludo associada. Então, muitas vezes a paciente tem um diagnóstico de calvície que ela nunca nem tinha percebido, né, que estava tendo esse afinamento progressivo, mas ela tem um quadro de calvície muito inicial. E aí, muitas vezes a gente vai identificar isso na consulta e tratar a calvície vai ajudar no cabelo como um todo, vai ajudar a deixar mais grosso, a aumentar esse volume novamente. Então, a gente fazer essa avaliação, né, que a gente faz com a tricoscopia na consulta, que a gente vai utilizar um aparelho, né, para ampliar a imagem e definir se tem realmente um diagnóstico de apenas eflúvio telógeno ou se tem alguma outra doença associada. Se depois de toda essa investigação a gente chegou à conclusão que realmente foi só por conta do Covid, não tem mais nada associado, nenhuma outra doença, não tem nenhuma alteração nos exames, essa queda vai melhorar depois de alguns meses, sem nenhum tratamento específico. Então, ainda tem pouco estudo, né, sobre eflúvio pós-Covid, mas aparentemente ele funciona como um eflúvio por outras infecções e por outros gatilhos também. Então, essa queda vai melhorar. Então, não tem nenhum procedimento que a gente faça no consultório, não tem nenhuma vitamina que a gente vai tomar, nada que a gente vai passar que vai encurtar essa queda, tá? Então, o mais importante é a gente conseguir identificar outras causas que são tratáveis, né, como anemia, doenças da tireoide, né? Tudo isso a gente consegue tratar, mas identificar essas outras coisas é que vai fazer diferença no tratamento. E o que eu vejo que às vezes acontece é que a pessoa já ia melhorar sozinho, né, em 3 meses, e aí ela toma vitamina, né, por 3 meses, alguma coisa assim, e atribui a melhora à vitamina, né? E aí Isso. acaba, né? Isso é o que mais acontece, né? Falando que, nossa, mas eu tomei tal vitamina e minha queda melhorou depois que eu tomei. Mas muito provavelmente ela melhoraria sem fazer nada da mesma forma. Muito bom.
Então, vitaminas estão reservadas para quem realmente está com deficiência, né? Por Exatamente. exames, né? Fazer a tricoscopia na consulta para avaliar direitinho. É, A menopausa, Paty, é uma das coisas que causa eflúvio? A menopausa é um período, né, que realmente tem muita alteração hormonal também. Tanto fisiológica, né, mas também da parte de reposição hormonal. Então, tudo isso pode ser sim um gatilho para ter uma queda maior, mas geralmente o que acontece, né, depois desse período é um afinamento do fio que vai acontecendo ao longo dos anos em todo mundo, né, em todas as mulheres. Então, a gente sabe que o nosso fio, ele vai engrossando com a idade, ele chega num platô e depois ele vai afinando e vai reduzindo a densidade em todo mundo. Então, geralmente, o que acontece é isso. E alguns tipos de reposição hormonal, elas podem também alterar um pouquinho essa espessura do nosso fio. Então, pode afinar o fio. Então, pode ser várias coisas, então, associadas, né? Tanto eflúvio por conta de alterações hormonais, o próprio afinamento por conta da idade, além da própria calvície, que é muito frequente. A gente sabe que até cerca de 50% das mulheres ao longo da vida vão ter algum grau de calvície. Então é muito frequente. Então a associação dessas coisas geralmente é o que acontece. Gente, o problema é da gente ir envelhecendo, assim, é que a gente também envelhece a unha, a gente envelhece, né, o cabelo, e vai mudando mesmo, né? E a gente, eu sei, eu também quero ficar para sempre com, né, o cabelo de 20 anos, mas isso não tem como. Por isso que é importante ter esse conhecimento, né, do que vai acontecendo, até para vocês saberem mesmo e conseguirem ir tratando o cabelo para não ir, enfim, né, ficando de um jeito muito. Você não goste tanto, enfim, para ir tratando junto com o dermatologista. Depois dos 70 é normal os fios afinarem. Sim, é normal. Isso em todo mundo vai acontecer. Os fios vão afinando progressivamente e é preciso avaliar, né, na consulta se é um afinamento por conta da idade, que vai acontecer em todo mundo, ou se tem outro processo acontecendo, que na grande maioria das vezes é a calvície, né, que é a doença mais comum que a gente observa. E aí o tratamento ele muda um pouquinho, mas é normal sim, todo mundo vai ter esse afinamento. É, eu costumo sempre contar para todo mundo, né, que eu tenho alopecia androgenética, que é esse processo que vai acontecendo o afinamento do fio. E existe, Paty, algum tratamento pode ajudar nesse afinamento dos fios, a melhorar, que cada vez mais, né, fica mais ralinho o cabelo? Com certeza. A gente tem vários tratamentos, né, atualmente que vão ajudar a engrossar esse fio, né, e a impedir que ele afine ao longo do tempo. Então, os principais tratamentos são o que a gente faz em casa, com medicações que são de aplicar no couro cabeludo e também associado com medicações que são via oral, de tomar. Além disso, a gente pode fazer também procedimentos no consultório que vão ajudar nesse tratamento, né? Na clínica, a gente gosta muito de fazer o MMP, que é a sigla de microinfusão de medicamentos na pele, né? Que a gente utiliza um aparelho que tem umas agulhinhas bem fininhas e a gente pega as medicações estéreis e aplicamos, né, na região do couro cabeludo. E também a gente pode fazer o laser fotona também como uma ajuda no tratamento, né? E aí, com isso, né, a longo prazo, a gente vai ajudando a engrossar esse fio e a manter ele mais grosso e mais saudável no couro cabeludo. E isso tanto para calvície, né, que a gente faz bastante, mas para quem tem esse afinamento por conta da idade, a gente também tem tratamentos que podem ajudar. Se o mega hair prejudica o cabelo. Infelizmente, prejudica e bastante. Então, eu sempre tento desencorajar, né, minhas pacientes a utilizar o Mega Hair, porque eles acabam fazendo uma pressão, né, no cabelo que a gente ainda tem, e essa pressão ao longo do tempo pode causar um tipo de alopécia, que a gente chama de alopécia de tração.
Então, essa tração constante, ela vai causando uma inflamação aqui no couro cabeludo e de forma prolongada, ela pode inflamar tanto a ponto de fazer cair o cabelo na região e ao longo do tempo, se a gente não tira essa inflamação, ela pode fazer uma área de cicatriz que não nasce mais cabelo. Então, ele sempre vai ser ruim, sim. É igual aquela alopecia de tração de quem prende muito forte, assim, pra tá sempre puxando bem, fazendo trancinha bem puxada, assim. Isso também pode dar, né, Paty? Exatamente, é o mesmo mecanismo, essa tração constante. Em alopecia androgenética, tem que fazer MMP todos os meses. Geralmente, como que a gente faz, né? A gente sempre tem que fazer o tratamento em casa, né? Que é realmente é o mais importante, esse tratamento domiciliar. E aí, o que eu gosto de fazer é associar com os procedimentos, né, no consultório. Geralmente, o número de sessões varia, né, de 3 a 5 nos primeiros meses de tratamento. A gente vai sempre reavaliando e depois, geralmente, a gente consegue espaçar essas aplicações a cada 3, 4 meses, dependendo de cada caso. Então, não é que você vai ficar fazendo todos os meses para sempre, né? Mas geralmente no começo a gente gosta de fazer com um pouco mais de frequência assim. Se o Implanon, que é aquele implante hormonal, né, causa queda de cabelo também. Pode causar tanto do tipo de eflúvio telógeno, mas ele tem um hormônio que também, o mesmo hormônio que a gente tem no DIU, que eu falei para vocês que pode causar um malefício, né, na pele, no cabelo, o Implanon também pode causar. Então, ele tem um hormônio que a gente chama que é androgênico, que pode causar esses efeitos maléficos no cabelo, tá? Então, pode alterar sim. Tem algum benefício usar babosa para o cabelo? Em relação à babosa, da mesma questão assim do óleo de coco, eu sempre prefiro produtos que possam ter babosa, né, para usar, do que usar as plantas, né, ou mesmo coisas de cozinha, né, direto no couro cabeludo, porque eu sempre acho que pode ter uma certa irritação. Então, geralmente eu não indico que fique usando a própria planta, né, no cabelo. Perguntou se o cabelo respira. Se tem... Não, o cabelo não respira, né? Ele é matéria morta, então ele não respira, mas ele vai sofrer os danos, né, do dia a dia. E é por isso que é importante a gente cuidar e hidratar sempre bem. É igual a unha. A unha não respira, ela não precisa ficar sem esmalte porque ela vai respirar. Ela precisa ficar sem esmalte para hidratar, né? Então, é igual. Exatamente. Tem algum produto para evitar cabelos brancos, Paty? Essa é a pergunta do milhão. Tem vários estudos, né, com algumas substâncias com esse objetivo. Já tem até vendendo na internet, você acha produtos que prometem evitar cabelo branco, mas ainda não tem nada que tenha comprovação que evite. Então, por enquanto, o que a gente tem que realmente tem alguma certa evidência que pode ajudar é em relação aos nossos hábitos de vida. Então, a gente sabe que o estresse, né, teve um estudo que mostrou que o estresse pode antecipar esse aparecimento dos cabelos brancos. Então, essa parte, né, de evitar tabagismo, praticar atividade física, ter uma alimentação equilibrada, tudo isso é o que por enquanto a gente tem para postergar um pouquinho, né? Mas fora isso, ainda nenhuma substância para ajudar a gente. Se os cílios também entram nessas regras, igual o cabelo da cabeça. Os cílios, eles também podem cair, É. né? No eflúvio telógeno, geralmente a gente percebe isso mais com os cabelos do couro cabeludo, mas as próprias sobrancelhas e cílios também podem ser acometidos. E também tem outras doenças que acometem os cílios também, como por exemplo a alopecia areata, né? Uma doença que pode fazer cair os cílios. Mas em relação aos cuidados do dia a dia, é interessante fazer uma lavagem sempre de uma forma delicada, né? Muita gente gosta de usar o Johnson, né, para lavar essa região dos olhos, mas em relação aos outros cuidados que a gente comentou, é mais pro couro cabeludo mesmo. Muito obrigada, Paty, de novo, mais uma vez, por estar aqui, tirando dúvidas, ensinando como cuidar melhor do cabelo. Nossa, esses cuidados do dia a dia fazem toda a diferença, que a gente faz, erra toda hora e nem sabe que tá fazendo errado, né? Exatamente. Queria te agradecer. Você queria falar mais alguma coisa? Não, queria agradecer também. É sempre muito bom, né, falar desses cuidados, até para as próprias pacientes, porque no dia da consulta a gente não tem tempo para falar de tudo.
Então, falar para as seguidoras, para as pacientes desses cuidados, com certeza vai ajudar aí todo mundo. E sempre é um prazer estar aqui, né, conversando com vocês, ensinando, tudo que a gente consegue ajudar, sempre é muito bom. Tá bom, muito obrigada.